Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, mais um capítulo aí da novela das eleições do Vasco. Levenciano disse que não vai se candidatar às novas eleições aí do Vasco, que vai acontecer no próximo dia 14. Infelizmente, vão conseguir dar o golpe aí no candidato eleito pelo sócio-torcedor. Bem complicada a situação do Vasco, até chato da gente ficar falando aqui dessas notícias horrorosas pro torcedor vascaíno. A gente quer sempre trazer coisa boa, mas o torcedor, o sócio-torcedor votante não tem direito à voz dentro do Vasco. Ele foi lá, votou de maneira direta e não teve o seu presidente escolhido, eleito, devido aí à incompetência, devido aí à vontade de querer ter o poder a todo custo de outros candidatos aí à presidência do Vasco. Vamos falar também da contratação do zagueiro Jadson. O Vasco anunciou oficialmente o zagueiro aí de 29 anos que estava no futebol europeu. E também vamos falar aí da situação do Martim Benítez, hein, pessoal? O Vasco ainda não bateu o martelo se vai comprar o Benítez, sim ou não, e vai esperar aí ver como que vai ficar a situação com o novo presidente para definir a situação do argentino. Vamos falar muito disso. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, é de graça, amigo, se inscreve e dá essa força pra gente continuar crescendo a cada dia mais. Também quero dar um recadaço aqui para vocês, cara. Eu tô com um novo projeto, até postei na comunidade aqui do nosso canal Vamos Vasco. Tô com um novo canal aí do Vasco para falar de curiosidades do Vasco. Eu não vou trazer esse tipo de vídeo aqui pro nosso canal, porque o nosso canal aqui só trata de assuntos atuais do Vasco, notícias que acontecem, sempre aí os jogos que acontecem do Vasco atual de 2020. A gente não vai trazer esse tipo de vídeo aqui, por isso que eu quis criar um novo canal, porque eu gosto sim de falar de curiosidades do Vasco, falar do passado do Vasco, da história do Vasco. Isso pra mim é muito interessante. Vou viver de passado sim, porque eu tenho esse canal que fala das coisas atuais e vou ter um canal que fala do passado do Vasco. Dá uma força lá pro nosso canal crescer. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever lá. Bom, e também peço para você ativar o sininho aqui das notificações para você receber todos os vídeos postados. Que, como eu falei, a gente sempre tá falando aqui das coisas atuais do Vascão no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, a situação das eleições aí do Vasco seguem totalmente indefinidas. O presidente eleito pelo sócio-torcedor no último sábado, no dia 7 de novembro, Levenciano, disse que não vai participar dessas novas eleições aí, conduzidas pelo seu Mussa, o seu Júlio Brandt e também aí o Jorge Salgado. Somente eles querem essa nova eleição aí, uma eleição de maneira híbrida. Você pode votar online ou ir lá em São Januário depositar o seu voto. É uma palhaçada com o torcedor. Já falei aqui no vídeo de ontem para boicotarem isso aí. Se você que tá me assistindo vota lá para presidente do Vasco, cara, não vai, não faça conta online, não vote em ninguém. Se você concorda que isso e que eles estão querendo fazer um golpe, é inacreditável isso que eles querem fazer dentro do Vasco. Mais uma vez querem tomar o Vasco à força, querem conseguir ter o poder a todo custo, e a gente já tá cansado disso. Eu particularmente já tô de saco cheio dessa política nojenta do Vasco, cara. Não deixam o presidente eleito pelo sócio-torcedor assumir o poder. Querem de todo jeito arrancar o Vasco para eles, levar o Vasco para casa. É inacreditável, velho. Eles acham que o Vasco é somente deles. Isso não pode acontecer mais, velho. A gente tá esperando aí ver o Vasco sair da bosta da zona do rebaixamento. O Vasco tá afundado na zona do rebaixamento e os caras marcaram eleições no dia do jogo. Bem complicada a situação. E ainda na entrevista coletiva de ontem, o Alexandre Campelo disse que não vai ser candidato. Eu acho que é o mínimo do mínimo que ele pode fazer, não se candidatar, até porque ele tem ciência de que não vai ter chance nenhuma de ganhar, a menos que aconteça um outro golpe aí, como deve acontecer, mas não beneficiando o Alexandre Campelo. E o Júlio Brandt disse que quer que o Levenciano, chamou o Levenciano para se candidatar. Quem garante que essas eleições aí online vão ser 100% confiáveis? É isso que fica o ponto aí, que o vascaíno está com o pé atrás, e o Levenciano certamente sabe disso e por isso não vai se candidatar. O Levenciano, em resposta ao Júlio Brandt, concordou sim em disputar eleições, mas somente a de 2023, porque essa aí ele já ganhou. Eu concordo plenamente com ele, cara. E agora certamente essas eleições do Vasco, tanto a do dia 7 quanto a do dia 14, que vai acontecer, infelizmente, deverão ir para a justiça, e a justiça brasileira determinar
qual eleição é que vale. Vai virar aquele rolo danado, se brincar isso aí só em 2021 pra gente saber quem será o novo presidente do Vasco, porque é bem complicado, velho. A justiça brasileira já é lenta e as coisas no Vasco não costumam andar devido a esses interesses pessoais, devido aí a quererem o poder a todo custo. E deixem nos comentários o que você acha desse imbróglio maldito, dessa palhaçada que está acontecendo no Vasco nas eleições do nosso tão amado clube. Bom, pessoal, o Vasco tenta aí resolver a situação do Martim Benítez, mas o Alexandre Campelo falou que vai esperar ser eleito o novo presidente para sentar com ele e conversar se vai conseguir pagar aí o Martim Benítez em definitivo lá pro Independiente. O Vasco já enviou a proposta, o clube argentino aceitou, agora falta bater o martelo e o Vasco pagar o time, né? Só que aí o Alexandre Campelo já deu um passo para trás, né? Tá querendo esperar aí o presidente ser eleito para ver o que os dois vão poder fazer de vantajoso aí para contratar o Martim Benítez. Eu acho que o Alexandre Campelo estava querendo fazer essa contratação confiante que ele seria eleito presidente, reeleito presidente do Vasco, e como isso não aconteceu, ele vai abrir mão e vai deixar o problema aí na mão do próximo presidente para resolver se vai contratar ou não o Martim Benítez. Eu acho que isso aí é uma baita sacanagem. Eu acho que o Alexandre Campelo deve sim tentar logo fechar esse acordo e contratar o Martim Benítez em definitivo. E o próximo presidente que chegar no Vasco, cara, ele tem que trazer recursos. Não tem essa, velho. O torcedor do Vasco quer que o jogador argentino fique no Vasco, quer que ele permaneça, e já é um reforço para a próxima temporada a sua permanência. E o próximo presidente que assumir tem que jogar a bomba assim no colo desses caras aí, mano. Já que a disputa tá entre o Salgado e o Júlio Brandt, joga a bomba e eles se viram pra pagar aí o Independiente, porque na minha opinião, o que eles estão fazendo com o Vasco é uma baita sacanagem, e o Alexandre Campelo tem que contratar logo em definitivo o Martim Benítez, e a gente espera que tenha logo um desfecho positivo nessa situação, para o torcedor vascaíno ter logo uma paz, se vai saber se o jogador vai permanecer no Vasco sim ou não, porque ele é importantíssimo para o Vasco não ser rebaixado lá em fevereiro de 2021. E deixa aí nos comentários se você é a favor dessa nova proposta aí feita pelo Campelo e de esperar o próximo presidente do Vasco para ver se eles vão conseguir comprar o Martim Benítez. Bem complicado, né, pessoal? Bom, meus amigos, e para fechar, o Vasco anunciou a contratação aí do zagueiro Jadson, jogador de 29 anos que estava jogando lá no futebol português. A gente já trouxe aqui várias informações desse jogador e o Vasco anunciou hoje oficialmente. Ontem pela noite o Campelo já tinha dado uma entrevista falando que já tinha contratado o jogador, já estava tudo certo, já tinha assinado o contrato, o jogador já realizou exames e está tudo ok. Agora falta o Vasco registrar ele no BID para ele ter condição de jogo, e certamente o Sapinto pediu essa contratação. Ele deverá ser titular aí do Vasco, formando a zaga. Eu acredito que vai ser a zaga formada pelo Jadson e pelo Leandro Castan. O Ricardo Graça deve rodar nessa daí e ir para o banco de reservas, a não ser que o Ricardo Sapinto tire o capitão do Vasco, o Leandro Castan, que, diga-se de passagem, está péssimo, fazendo péssimas partidas, chegando todo atrasado nas jogadas. Eu não ficaria surpreso se ele barrasse o capitão da equipe e colocasse a zaga formada pelo Jadson e também aí pelo Ricardo Graça, o que na minha opinião seria o mais lógico a ser feito, já que o Ricardo Graça está melhor do que o Leandro Castan, na minha opinião, é mais jovem, tem uma velocidade maior, e o Jadson parece que, como é um pedido do treinador, certamente deverá ser titular aí da equipe. Não acredito que ele vai escalar os dois zagueiros, Ricardo Graça e o Leandro Castan, como titulares, a não ser que o Ricardo Sapinto queira realmente manter esse esquema de 3 zagueiros e jogar com o Ricardo Graça e o Leandro Castan como meio que um líbero ali e o Jadson jogando pela direita. Essa foi a última contratação do Vasco para esse ano, né? Porque a janela já fechou, a menos que o Vasco consiga trazer jogadores aí que venham da Série B, ou talvez jogadores que estejam livres aí no mercado para poder vir fechar com o nosso clube. E jogadores vindo do futebol europeu não tem mais nenhuma oportunidade do Vasco conseguir contratar, né? A gente até falou aqui do argentino Max Loveira, que queria muito ter vindo para o Vasco e não deu tempo, e também o seu clube lá, o Olympiacos da Grécia, dificultou bastante a negociação do jogador com o Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal para fortalecer demais e comenta sobre essas eleições. Mais um novo capítulo aí nas eleições do Vasco. Campelo não vai ser candidato, Levinciano não vai ser candidato a essa eleição do dia 14 e provavelmente tudo irá se resolver na justiça. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever aí para fortalecer demais.